Deus, irmãos. Irmãos, essa live que eu estou fazendo agora no vídeo é para dizer... Irmãos, nesse vídeo, para vocês saberem uma coisa. Eu editei o vídeo do Universal, gravei e coloquei na internet conforme eu falei no vídeo anterior, no vídeo anterior que eu falei que ia fazer. Mas eu vou explicar nesse vídeo por que eu fiz isso. Irmãos, eu posso provar à luz da Bíblia a verdade. Irmãos, temos, digamos assim, na Bíblia, diversos relatos que Jesus expulsou um espírito, expulsava os espíritos com raiz e tudo. Expulsava, não conversava. E que quando o arcanjo Miguel disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés, ele apenas dizia que o Senhor ele apenas disse que o Senhor te repreenda. E o que aconteceu? E o que acontece? Esses homens, eles ficam ofendendo os espíritos, chamando. E a igreja, irmãos, não é lugar de falar do inimigo de nossas almas. Não é lugar de chamar espírito. Não é lugar de chamar. Não é lugar de conversar. Não é lugar de chamar. Não é lugar de fazer as coisas. A igreja é lugar de você louvar a Deus, cantar hinos de louvores a Deus, orar a Deus, clamar a Deus. Se a pessoa a pessoa se sente carregada. Tem uma coisa que não sente. Se a pessoa se sente carregada de espírito, a pessoa vai até o pastor, chama o pastor para orar, mas o pastor vai orar do jeito certo. Ele vai orar, vai invocar o nome do Senhor e pedir para que Deus repreenda esse mal, porque Deus, que o único que pode repreender os espíritos é Deus, o único que tem poder sobre ele é Deus, entendeu? Porque Deus é mais poderoso, até no inferno Deus governa. Então, como eu posso dizer, irmãos, eles acham que tem poder sobre o inimigo, eles ofendem, xingam, falam mal do que não sabe. E como eu posso explicar a luz da Bíblia para vocês? A luz da Bíblia para vocês. Irmãos, se antes de alguém falar para mim, não julgueis para não ser julgado. Antes, vamos lá. Na luz, está escrito que na luz tudo se manifesta. E as obras da treva são manifestas. Então, portanto, condenai-as. A palavra de Deus diz para nós condenarmos o pecado, e para nós mostrarmos a verdade, pregar a verdade, mostrar a verdade e falar a verdade. Então, eu realmente digo para vocês, eu estou falando a verdade, aqui eu estou falando a verdade. Eu não estou atacando, estou apenas dizendo a verdade, entendeu? Mostrando a verdade, à luz da palavra de Deus. Então, irmãos, vamos lá. Eles querem ser mais famosos que Jesus e mais famosos do que os anjos de Deus. Então, vamos lá. Irmãos, essa live é para mostrar a vocês a verdade do que eu estou querendo dizer, para abrir os olhos espirituais das pessoas. Porque outro dia eu vi na televisão eles filmando as pessoas fazendo despacho, fazendo trabalho, falando mal dos trabalhos dos macumbeiros. Irmãos, não devemos ofender. A pessoa fez uma feitiçaria para você, trabalho de feitiçaria para você. Irmãos, não precisa mostrar isso na televisão, não precisa mostrar. Mas como eu posso dizer para vocês, aspergimento de água, como se diz aspergimento? Arranca assim, um banho de descarrego, asperge na pessoa, a pessoa leva peça de roupa. Irmãos, isso daí que eu saiba, que a pessoa quer realmente chamar um espírito, vai a um terreiro, consulte a pessoa preparada, estudada, escolhida pelos próprios espíritos para isso, entendeu? Para isso, entendeu? Deus separou a luz com as trevas, não se misturam as coisas. Então, como eu posso explicar a vocês? Como eu posso dizer a vocês, irmãos? Essa live é para mostrar para vocês a verdade, a luz da palavra de Deus. A luz da palavra de Deus. E o que faz eu defender tanta feitiçaria e tanto o catolicismo é que eles chutaram a imagem. Mas vamos lá. O que o crucifixo fica fazendo em cima do nome do Senhor Jesus? O que a cruz fica em cima do nome do Senhor Jesus? O que eles ficam colocando o nome, as mãos na cruz, se eles são contra o catolicismo? E vamos lá, e o que eles tinham que chutar uma imagem na frente da televisão? E aí?
Então, por que eles adoram a Arca da Aliança se Deus falou que não é mais não é para fazer cópia, nem se lembrar e esquecer dela, e que não era para adorar a Arca da Aliança? Por quê? Por quê? Então, por que eles pegam e fazem isso? Se eles são realmente servos de Deus, por que eles fazem novelas com crimes, com coisas, né, com cenas inadequadas? Por que eles permitem colocar, digamos assim, como eu posso explicar, reality shows, Power Camp, jogo de casais, essas coisas? Ah, é legal o Power Camp? É. Mas por que eles permitem música mundana nos programas de televisão? Porque ele não é dono da Record? Então por que ele permite isso se ele é evangélico? Se ele é evangélico, por que ele ensina as pessoas, como eu posso dizer, tirando isso, já que ele quer julgar a dominação? O catolicismo, pelo que eu sei, a Igreja Católica, eu vou falar na minha opinião, vou dar minha opinião. Estão errados, na minha opinião estão errados. Mas quem sou eu para julgar se o verdadeiro juiz ainda não veio para a terra? Se ainda não aproximou o dia do juízo final? Se ainda o único, e eu li na palavra de Deus, o único e verdadeiro que tem o direito no céu, ninguém pode olhar para esse livro, está escrito na palavra, que ninguém é digno nem de olhar para o livro. O único que tem o direito de abrir os 6 selos, tá? Abrir os 6 selos e abrir o livro para julgar as nações é Jesus Cristo. Então, não é com chutando a imagem que você vai convencer um católico a se voltar verdadeiramente para Deus. Não é chutando, não é você falando da feitiçaria, ofendendo os feiticeiros, que você vai convencer o feiticeiro a se voltar para Deus. Eu já conversei com muita gente a respeito de Deus. Eu já conversei com católica, eu fiquei 1 hora conversando com a católica na praça uma vez. Uma vez uma católica veio conversar comigo, mas eu em nenhum momento julguei ela. Pelo contrário, eu mostrei a verdade à luz da palavra de Deus para que ela se arrependesse e se voltasse verdadeiramente para Deus. Ó como soa diferente. Ó como soa diferente. Entendeu? O evangelho é verdadeiro. E um macumbeiro, se o macumbeiro tá aqui, tá acendendo a vela, tá com charuto, negócio, eu vou falar de Deus para ele? Falar de Jesus para ele? Falar de Deus para ele? E se ele realmente se achar que as minhas palavras e as palavras de Jesus são verdadeiras, ele vai se volta verdadeiramente para Deus. É pregando o evangelho, é dando bom testemunho também. Não é só eu andar com a Bíblia debaixo do braço, mas não saber o que está escrito nela. Não praticar o que está escrito. Não praticar o amor, não praticar o perdão. Não ser um bom marido, não ser um bom filho. Não ser um bom pai. Não pagar o que devo. Se eles verem que eu sou verdadeiro crente, não fazer caridade. Não levar cesta básica para quem está precisando. Não pregar o evangelho. Não fazer a caridade no mundo. Então, não mostrar que Deus é na minha vida. Então vamos lá. Então isso que eles estavam fazendo é julgar. Falar, mas por detrás dessa imagem tem um espírito, não compra essas imagens. Deixa as pessoas fazerem o que quiserem. Deus deu a nós, como deu aos anjos que se corromperam, o livre-arbítrio. Deus podia falar para eles, vocês não vão fazer isso. Não, pelo contrário, Deus deu a eles o livre-arbítrio. E eles estão colhendo o que plantaram. Como eu tenho meu livre-arbítrio, como minha mulher teve meu livre-arbítrio. Muita gente falou pra mim, não casa com a minha esposa. E eu tive meu livre-arbítrio de casar com ela. Assim foi ela também. Nós temos a nossa liberdade. Por exemplo, muita gente fala, Elias, não compra tal coisa. Mas eu tenho meu livre-arbítrio de comprar o que eu quero. Muita gente fala, não compra arma, não compra isso. Se eu tiver o meu livre-arbítrio de ir lá comprar, eu vou comprar. Mas o que eu fiz? Eu me desfiz, vendi. Mas o que acontece? Eu tive meu livre-arbítrio de que fazer ou não.
Todas as cores para mim são listas, mas me convém? Eu tenho meu livre-arbítrio para tudo, mas eu colho as consequências da minha escolha. Mas vamos lá. Aqui está Deus, aqui está o inimigo. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher entre os dois. E eu escolhi quem? A Deus. Mas vamos lá. A pessoa, mas está errado a pessoa cultuar aquela imagem. Deixa a pessoa. Se a pessoa crê naquilo, quem é você para julgar? Deixa Deus chegar na hora. Deixa Deus orar. Deixa Deus. Ora por ela. Não pega uma imagem na televisão e fica chutando ela. Eu sou obrigado a defender o catolicismo. Sou obrigado a defender. Porque não é você ofendendo, chutando, porque você incitou a ira, quebrou a lei bíblica. Irritando-nos uns aos outros. Invejando-nos uns aos outros. Não podemos fazer isso. E principalmente uma outra coisa. Não somos ninguém para falar das coisas. Não somos ninguém para ofender espíritos. Não somos ninguém para delinquir a fé dos outros. Se é para você fazer um canal na televisão para ficar atacando, e se tem feiticeiros assistindo. Às vezes os feiticeiros, às vezes está dormindo, às vezes esquece a televisão lá ligada e vê isso. E vê isso. Ó, vamos lá. Se realmente um dia eles fizerem alguma coisa como fizeram lá, vamos inverter. Se um dia eles quebrarem, entrarem lá, pegarem uma imagem de uma entidade e começar a chutar na televisão, eu quero ver se eles realmente se pronunciarem, muitas verdades vão ser ditas. Porque deve ter pastor que vai lá. A cura, você sabe se é verdadeira? Até o inimigo cura. Porque eles só prometem curam e bênção. Curam e bênção. E prosperidade. E riqueza. Só isso que eles sabem fazer. E pedir dinheiro, só isso. Mas vamos lá. Hoje eu estou aqui para defender as duas teses que eles ficam atacando. Então vamos lá. O juiz veio já? Já veio montado no cavalo branco? Cadê? Não aconteceu tudo ainda. Ele veio montado no cavalo branco? Ele deu por acaso a liberdade para o Universal julgar? Quem foi que te elegeu feridor das medidas? Ninguém. Eu só estou apenas dizendo a verdade, à luz da Bíblia. Quem quiser, consulta a Bíblia e lê com atenção. Lê com atenção. A verdade ninguém quer mostrar. Ninguém quer falar da misericórdia, do perdão de Deus. Ninguém quer falar do perdão de Cristo. Ninguém quer falar da crucificação de Jesus. Porque eu só vejo eles falar, me perdoa, merda, besteira, heresias. Só isso. Eu só escuto isso. Eu não vejo eles falar de Jesus. Eu não vejo eles falar de Deus. Não vejo eles falar da salvação. Não vejo eles pregar contra o pecado, contra a vaidade, contra a carnalidade. Tem que pregar. Mas eles não querem pregar a verdade. A verdade tem que ser a palavra tem que ser pregada, a verdade tem que ser dita. E as palavras de Jesus, não vejo eles pregar o sermão da montanha, não vejo eles falar nada. Se eu subir naquele altar para pregar, todo mundo vão querer me bater. Mas eu vou pregar a verdade. Vocês verem mesmo, fiz um vídeo de eu pregando a palavra, exaltação da palavra, eu pregando a palavra, mas eu não estou me mostrando melhor do que ninguém, não estou com vaidade, eu não estou com orgulho. Eu estou apenas dizendo eu só estou apenas dizendo, estou gravando. Eu estou apenas dizendo como se prega. Com a mão na minha cara. Com a mão na sua orelha. Com a mão na minha cara, eu estou gravando. Então, é que atrapalha de eu falar. Ai, que delícia, que relaxante. Então, eu apenas estou dizendo, estou apenas ensinando como se prega a palavra, como se prega o verdadeiro evangelho. Entendeu? Eu não sou Jesus para ensinar, mas estou apenas mostrando a verdade. É isso que tem que ser pregado, a verdade tem que ser pregada. Entendeu? Então, irmãos, essa questão aí desse vídeo é para explicar a vocês o sentido de tudo, à luz da palavra de Deus. Leem em Judas sobre o arcanjo Miguel quando contendia com o diabo, e leem o evangelho de Jesus. Leem em Mateus, em Lucas e leem em Zacarias, como a minha esposa falou. 3. Zacarias 3. Obrigado, Deus abençoe, amor. Amém. E leem o livro de Jó. E leem a tentação de Jesus no deserto, que vocês vão ver tudo que eu falo aqui, que tudo que eu falei aqui
Tudo que eu falei aqui se encaixa na palavra de Deus. Analisem a reunião da Universal e analisem se eles pregam alguma coisa com coisa com coisa. Não é verdade, irmãos? Bom, irmãos, é isso. Pra mim eles só pregam aí. É isso. Próximo vídeo, falarei algo com a palavra de Deus na mão. Tá bom? Deus abençoe a todos. A paz de Deus. A paz de Deus. Deus abençoe a todos.